Agora eu vou demonstrar como é que funciona quando a gente está trabalhando com um Git local e um Git nas nuvens, né? Ou seja, virtual, quando a gente utiliza alguma ferramenta como GitHub ou GitLab. Funcionam da mesma forma, certo? No exemplo anterior, nós vimos que nós temos o local, né? Por exemplo, eu crio uma pastinha, um arquivo, dou git init e automaticamente ele cria um repositório local e armazena todas as versões, né, do meu arquivo, certo? A partir de agora a gente vai ver o repositório, né, nas nuvens, ou seja, quando eu utilizo um GitHub ou um GitLab. Esse repositório, quando a gente cria um novo projeto nele, ele automaticamente é chamado de origin, certo? Por padrão, o nome dele é origin. O local, hoje, certo, é main. Antigamente se chamava master. Então, se você tem um Git antigo instalado, aqui em vez de main é master. Mas se você instalou o Git recentemente, ele vai instalar como main, certo? Então, o que acontece? Nós temos dois comandos quando a gente está trabalhando com um Git remoto. A gente tem um push, que é para enviar as alterações ou um arquivo para o repositório virtual. E a gente tem um pull, que é para trazer as últimas alterações para o nosso local, certo? Então, vou começar aqui com o push. Quando eu dou o push, né, vamos supor que eu já tenho aqui no meu computador, já linkei esse meu repositório local com o virtual, que na verdade a gente vai trabalhar com um clone, que isso é mais para frente, é o próximo exemplo. Quando eu dou o push, o que é que ele vai fazer? Ele vai pegar e enviar o meu arquivo, a última versão dele, né, a última versão do meu local, para o virtual, certo? Para o remoto. E aí lá no remoto eu tenho um arquivo com a primeira versão que foi enviada para cá, certo? Ele não vai enviar esses duas versões de arquivo. Ele vai pegar a mais recente do meu local e vai enviar para o remoto, certo? Então, dentro do GitHub ou GitLab, eu vou ter um arquivo com apenas uma versão, que foi a que eu acabei de enviar, certo? Então, ele funciona assim. E o comando origin main é justamente o nome dos repositórios. Então, eu estou dizendo o seguinte, olha, git push, certo? E receba na verdade envie do main para o origin. A gente coloca ao contrário aqui, né? Na verdade, receba em origin e envie do main, certo? E aí o comando é esse. Aí ele vai pegar, vai trazer, certo? Tudo que está aqui no local, a última versão dele, e vai enviar para o remoto, certo? Esse é o comando que vai enviar para lá. Aí tem um detalhe. No repositório, agora quando eu trabalho na nuvem, certo? No repositório virtual ou remoto, eu tenho outras pessoas trabalhando nesses mesmos arquivos do projeto, certo? Vejam que no repositório ele tem a última versão do meu computador. Mas aqui eu posso ter outras pessoas trabalhando, ó. E essas outras pessoas estão criando novas versões no meu repositório, certo? Remoto, lá no GitHub. Então, sempre antes de começar a trabalhar, todo dia, quando vocês pegarem o computador, vou começar a trabalhar no projeto. Possa ser que algumas pessoas tenham atualizado as versões dos arquivos do seu projeto. Então, o comando que a gente dá, ó, pode ver que está desatualizado, certo? Ó, pode ver que aqui tem 3 linhas, ó. O arquivo aqui está atualizado, certo? E esse aqui está desatualizado, a última versão. Então, o que é que a gente faz? Sempre antes, iniciou o trabalho, a primeira coisa que vocês têm que fazer é atualizar o seu repositório com as atualizações do remoto. E o comando que a gente dá é o pull, git pull origin main, certo? Ou seja, traga do repositório remoto para o seu computador. Aí ele vai pegar, ó, vai trazer, certo? As atualizações aqui do repositório remoto, vai criar uma nova versão no meu local, certo? Ela é a mesma versão da última do meu repositório, certo? Remoto, e vai atualizar o meu projeto local, certo? Então, revisando, ele vai pegar a última versão do repositório, certo? Ó, vai pegar a última versão do repositório remoto, vai trazer para o meu projeto, atualizar os arquivos e vai criar uma nova versão localmente no meu projeto. Vejam que
Não, nunca é a mesma quantidade de versões, né? Eu posso ter várias versões locais e outras quantidades de versões aqui no remoto. Então o pull ele traz, certo, as atualizações para o meu computador. Aí eu vou, altero, ó, por exemplo, estou trabalhando localmente aqui, certo? Aí eu fiz uma alteração no arquivo, depois que eu atualizei, né? Aí, ó, fiz uma alteração no meu arquivo. Aí o que é que eu tenho que fazer? Aqueles mesmos comandos. Git add, aí ele vai reconhecer o meu arquivo. Git commit "-m" comentário, para que ele possa enviar para o meu repositório local. Foi criada uma quarta versão, certo? E logo depois eu faço o seguinte, olha, eu trabalhei. Nesse meio tempo que eu trabalhei, possa ser que alguém tenha atualizado o meu servidor. Então, por precaução, sempre antes de eu enviar, eu tenho que digitar o pull. Git pull origin main. Aí ele vai verificar. Aqui no caso, ó, não houve nenhuma alteração no servidor. Eu tenho a última versão aqui. Então ele não vai fazer nada. Caso alguém tenha alterado no servidor, ele vai atualizar aqui e criar uma quinta versão, certo? Unida com a que eu estou trabalhando. Então, ele vai verificar, tem a versão, não está desatualizado, e logo depois eu dou o git push, que é para enviar essa versão aqui para o servidor. Então, ó, ele vai atualizar o servidor remoto, lá o meu git remoto, com essa alteração que eu fiz, e lá é criada uma nova versão, certo? Justamente com as alterações que eu fiz aqui. Ok? Então, quando a gente trabalha com um repositório remoto, ele funciona dessa forma. A gente também, certo? Muitas vezes, na maioria das vezes, o repositório ele já é criado lá no GitHub ou GitLab. E você não tem nada no seu computador, certo? Então, o que acontece? O projeto já está criado, você vai precisar trazer esse projeto para o seu computador. Isso é o que vai acontecer com todos vocês, certo? O projeto já está criado no GitLab, que é o que vocês vão praticar. E o primeiro comando que vocês vão dar é o git clone. Git clone, vão colocar o endereço deste repositório remoto. Pode ver que lá no meu remoto eu já tenho um arquivo e eu tenho duas versões desse arquivo. Ó. E aqui no meu computador não tenho nada, está zerado. Nem o repositório local eu tenho. Mas a partir do momento que eu dou o git clone e coloco o endereço deste repositório, certo? Automaticamente, ó, o que acontece? O meu computador recebe o arquivo, a pasta lá do projeto, é criado automaticamente um repositório local com a primeira versão desse arquivo, que é a última aqui dele. Certo? Então, localmente é criado o arquivo dessa forma. Aí eu faço uma alteração no arquivo, estou trabalhando agora, git add ponto, reconhece, git commit "-m" comentário, aí atualizo o meu repositório local, dou o pull para ver se tem alguma alteração do servidor, aqui no caso não teve, né? Git push, aí ele vai pegar e vai enviar e criar uma nova versão lá no Git remoto, certo? Com as alterações que eu fiz. Então o fluxo de trabalho da gente será esse, certo? Projetos mais avançados que eu disser que vai utilizar o Git Flow, aí vão ter novos vídeos aqui no canal explicando como é que se utiliza o Git Flow, que é um processo um pouco mais avançado e bem mais organizado, certo? De se utilizar o Git. Mas teoricamente a gente vai fazer isso antes do Git Flow. Eu vou mostrar os principais erros, o que acontece quando duas pessoas mexem no mesmo arquivo e eu preciso configurar um merge, certo? Então tudo isso aí nos próximos vídeos eu vou demonstrar, ok?